Olá, meu nome é Gustavo Pupi, sou engenheiro e tenho quase 30 anos em gestão pública. Esse vídeo fala sobre o real valor de um serviço. E a gente tem que começar fazendo a seguinte questão. Você tem R$ 10 e quer beber água de coco. E tem um rapaz, uma pessoa, te oferecendo a oportunidade de beber essa água de coco, só que você tem que buscar o coco lá no pé. Ele só está te oferecendo isso, a possibilidade de você pegar o coco no pé para você beber água de coco. Não é uma relação muito boa entre custo-benefício. Agora, esse rapaz, ele tirou o coco do pé e gelou o coco num quiosque da praia que ele tinha. E ofereceu esse coco por R$ 10. Já começa a ficar uma boa relação custo-benefício, né? Pode ser que você considere um pouco caro esse coco gelado no quiosque, mas é verão, alta estação, e você aceita essa relação de custo-benefício e paga de bom grado R$ 10 por essa água de coco gelada. Agora, esse rapaz, nesse quiosque, interessado em encantar o cliente, em prestar um excelente serviço para os usuários da praia, ele resolve também fornecer cadeira de praia nesse valor de R$ 10. Então, você tem R$ 10 e você vai ter não só a sua água de coco gelada, mas também você vai poder sentar na cadeira de praia oferecida pelo quiosqueiro. Já é uma boa relação custo-benefício. Agora, esse quiosqueiro, muito interessado em deixar você feliz, pelos R$ 10, ele vai oferecer a água de coco, mais a cadeira de praia e ainda vai botar uma barraca de praia lá para você aproveitar uma sombrinha. Essa relação custo-benefício está muito favorável agora. Com R$ 10 você tem praticamente tudo que você precisa para ficar tranquilo na praia. A água de coco gelada, a cadeira de praia e ainda a barraca que vai te oferecer um pouco de sombra. Nessa brincadeira, a gente viu que o quiosqueiro foi oferecendo serviços, foi agregando coisas e os custos envolvidos nessas coisas para atrair a pessoa que desejava apenas uma água de coco. Então, o que acontece? O valor das coisas depende muito do custo das coisas, os custos de oferecer o produto, o serviço, e também do quanto a pessoa que vai receber esse custo e esse produto ou serviço está disposta a pagar. Então, vamos continuar nessa análise. Vamos dizer o seguinte: o serviço desejado pelo cliente é o que ele espera receber. O serviço desejado, eu quero uma água de coco, né? E existe uma zona de tolerância que é a separação entre o serviço que ele deseja e um serviço adequado, aceitável por ele. Ele aceita água de coco que não esteja tão gelada, mas ele preferia uma água de coco gelada. Então, existe uma zona de tolerância entre o que ele espera receber e o que ele realmente recebe. Abaixo desse serviço adequado, ele começa a pessoa que deseja água de coco começa a ficar injuriada e acaba não consumindo, indo embora, meio que com reclamações. Então, existe uma zona de tolerância aí para quem consome o serviço ou o produto. E o serviço desejado é o serviço que ele gostaria. Agora, acima do serviço desejado, existiria o desejo de agradar, o desejo do fornecedor, de quem vai fornecer o produto ou serviço, de superar as expectativas desse consumidor, vamos dizer assim. Então, ele quer um padrão de excelência tal que vai criar aqui uma zona de visibilidade. É o que vai além do desejado pelo cliente, né? O que acontece é que quando você aumenta o seu padrão de exigência, o seu padrão de excelência, você aumenta a sua zona de visibilidade, você está oferecendo coisas a mais que vão além da expectativa do desejado pelo seu consumidor, seja de produto ou de serviço. O que acontece é que, se você aumenta o sarrafo do seu padrão,
a expectativa, o desejo do seu cliente também vai aumentar. E uma coisa que antes era só uma busca de excelência passa a ser realmente um desejo do cliente. E as coisas vão aumentando, os sarrafos vão aumentando. A zona de tolerância dele aumenta, mas o serviço desejado também aumenta. E se você continuar nesse ciclo, vou fazer mais, você vai aumentar o seu sarrafo em busca da excelência, mas também vai aumentar o sarrafo em busca do serviço desejado por esse cliente. A sua zona de visibilidade vai aumentar. E quando a gente fala essa zona de visibilidade, você tem os custos todos inerentes ao que você está fazendo em busca da excelência. O que acontece? Se você precisa reduzir custos por algum motivo, né, o que a gente fala é o seguinte: você teria uma busca de economia, que seria a sua zona de economia, que, na verdade, você vai ter um valor analisado. Você vai administrar essa expectativa que o seu cliente tem do serviço que ele deseja, né? Então, você vai aí você vai tentar reduzir o sarrafo, que já foi alto, porque você estava em melhores condições de custo, melhores condições de orçamento, mas agora você precisa economizar. Então, você criou essa zona de economia, que é onde você vai buscar cortar custos, controlar custos, controlar as despesas, porque você não tem tanta musculatura agora. Aí o que acontece? Quando você faz essa análise, na verdade, você está trazendo o seu padrão de excelência para próximo da expectativa que você tem do cliente, ou seja, você transformou aquela zona de visibilidade numa zona de economia. Você vai administrar o desejo do cliente de acordo com o que você realmente tem capacidade de oferecer, né? Então, é uma coisa mais criteriosa e também não uma coisa permanente. Você acaba oferecendo uma coisa, algo a mais, mas aquilo não é permanente. Você volta, você vai e volta. Você administra esse desejo da pessoa que está desejando lá a sua água de coco, né? Então, a qualidade de entrega ela é compatível com o valor analisado, que tem que ser o mais próximo possível do que é realmente desejado pelo seu cliente. Aí o que acontece? Aí que entra a chamada engenharia de valor e análise de valor. A seguinte forma, tanto a engenharia de valor como a análise de valor busca reduzir os custos. Reduzir os custos. Também prevenir eventuais custos desnecessários. Eliminar custos que não agregam valor. Então, a engenharia de valor e a análise de valor buscam redução de custos, né? Simplificar os processos e eliminar redundâncias que causam desperdício. Então, quando você faz uma engenharia de valor e uma análise de valor, você está buscando no seu processo, que vai entregar um produto ou um serviço, buscando ali essa geração de serviço, a geração de produto, tudo aquilo que você pode reduzir, deixar de oferecer, de forma que não seja perceptível de forma significativa pelo desejado do seu cliente. Ou seja, você vai trabalhar realmente na relação custo-benefício, tentando oferecer o maior benefício real, aquilo que o cliente deseja, com o menor custo possível. Ou seja, você vai ter que eliminar coisas que não agregam valor ao seu produto ou serviço. Só agregam um custo, não agregam valor. Então, a engenharia de valor e a análise de valor são isso. A diferença entre as duas, a engenharia de valor e a análise de valor, é que a engenharia de valor é antes de você oferecer o produto ou serviço. Então, você está na parte de projeto, na parte de planejamento, na parte de programação. Então, você tem toda uma preocupação de não embutir nesse projeto, nessa programação, custos desnecessários. E a análise de valor acontece quando você já tem um produto, já tem um serviço acontecendo, e você vai analisar o processo de fabricação desse produto, ou o processo de geração desse serviço,
Você vai analisar em busca de oportunidades de redução de custos, sem afetar o que o cliente está desejando. E o que acontece? Quando você faz isso, buscar a melhor relação custo-benefício possível através de uma análise ou engenharia de valor, reduzindo os custos que você percebe que são desnecessários, que não estão agregando valor para quem consome o seu serviço ou produto, você se depara com os sentinelas da pracinha. O que são os sentinelas da pracinha? A gente tem que trazer uma história que é a seguinte: é uma anedota, uma brincadeira, uma parábola. Chegou um comandante num batalhão de uma cidadezinha de interior, um novo comandante lá naquela cidadezinha, e quando você chega para assumir um comando de um batalhão, você toma pé das coisas. O que acontece, o que não acontece, o que é importante, o que não é importante. Você toma conhecimento lá do dia a dia da sua organização. Né? E ele percebeu o seguinte, que todo mundo dentro daquele batalhão dava muita importância na programação, na organização, um cuidado muito grande em garantir a presença de um soldado fardado em gala, um fardamento de gala, ao lado de um banco de praça. É o chamado sentinela da pracinha. Então, o pessoal fazia de tudo para que aquele sentinela, do lado daquele banco na pracinha da cidadezinha de interior, tivesse sempre ali aquele sentinela sem problema. Aí o comandante falou, mas por que eu tenho que botar um sentinela no banco de uma praça? E começou a perguntar. Ninguém sabia responder por que tanta coisa acontecia para garantir aquele soldadinho em uniforme de gala ao lado do banco da praça. Ninguém sabia responder, ninguém sabia, mas é assim. A gente faz a programação. Ah, mas para que você faz a programação? Não, porque a gente sempre fez isso. Sempre foi a programação, foi assim. A gente tem que botar o soldadinho lá na pracinha. Aí o comandante pesquisou e encontrou um cara antigo, um cara velhinho, já aposentado, né? E conversou com ele. Escuta, o senhor sabe o que acontece aí? Por que tem que ter esse sentinela nessa pracinha? Qual foi? O que aconteceu? E o velhinho lá contou a história. A história é a seguinte. Tinha um comandante, há dezenas de anos atrás, décadas atrás, que ele estava preocupado porque a filha dele, a jovem filha dele, sentava todas as tardes naquele banco de pracinha. E ele não queria que ninguém molestasse a filha dele. Então ele decidiu colocar um sentinela ao lado do banco da praça onde a filha dele sentava. Um sentinela da pracinha. Os anos passaram, aquele comandante se foi, a filha do comandante cresceu, casou, já é avó, né? Mas o sentinela da pracinha continua posicionado com uniforme de gala ao lado do banco da pracinha. Ou seja, toda a razão que existia para aquele sentinela estar ali já foi para o espaço há muito tempo. Mas todas as pessoas continuam preocupadas em garantir aquele sentinela da pracinha. Então, quando a gente fala sentinela da pracinha, seria isso. São procedimentos, conceitos que as pessoas têm, rotinas que as pessoas executam, que continuam sendo feitas somente porque são consideradas verdades inquestionáveis. Eu faço porque sempre foi assim. Quando eu cheguei já era assim. Eu só dou continuidade ao que já estava. Né? Só que essas coisas não têm mais razão de existência. Mas elas continuam sendo feitas. Da mesma forma, os sentinelas acontecem quando você abandona algum procedimento, abandona algum conceito, abandona alguma rotina, mas que essas coisas que foram abandonadas ainda têm uma razão de ser para a sua existência. É o contrário. Então, sempre que sua organização, ela está muito preocupada com algo que você não consegue perceber qual é a razão da existência daquilo, você tem um sentinela. E sempre que você se pergunta, nossa, mas isso aqui existia antigamente, era tão importante, tão útil, e agora ninguém faz, é um sentinela também. Então são coisas que precisavam ser feitas e que não são feitas,
E coisas que são feitas, mas não precisavam ser feitas. Mas todo mundo faz porque ninguém questiona aquilo, todo mundo assume aquilo como uma verdade inquestionável. No dia a dia, eu sempre fiz assim, sempre foi dessa forma, mas não precisa mais fazer assim. O mundo evoluiu, o mundo modificou, as coisas mudaram, o cenário está diferente, a tecnologia está diferente, mas você continua escrevendo a sua vírgulazinha naquele papelzinho. Sei lá. Então, as organizações elas têm sentinelas. E se você está preocupado em criar aquela zona de economia, aquelas oportunidades de redução de custos, para melhorar a sua relação custo-benefício, ou seja, oferecer realmente o valor real do seu produto ou serviço para quem vai consumir esse produto ou serviço, o que você tem que fazer é criticar sempre as verdades inquestionáveis. Você tem que ter um grupo interdisciplinar, aquele pessoal que está sempre procurando aonde estão os sentinelas, para você melhorar os seus processos de fabricação ou seus processos de fornecimento de serviço. Uma pessoa muito querida, conhecida, sempre falou para mim que custo é igual unha, sempre está cortando. Mas não é por aí. O custo, na verdade, não é igual unha. O custo é a certeza de que você está fazendo a coisa certa. Essa certeza é sempre bom questionar, porque às vezes você está achando que você está fazendo o certo, mas aquilo não é mais o certo, porque o cenário mudou consideravelmente. Então, a redução de custo está em criticar o que você faz, ter uma análise crítica realmente constante no seu processo e de fornecimento de produto ao seu processo de geração de um serviço, que nada mais é o que a sua engenharia e análise de valor constante, cultural. Né? Em vez da cultura do fazer como sempre foi feito, ter a cultura de como é que eu faço diferente o que eu sempre fiz. Né? Isso é evolução, isso é iniciativa, isso é inovação. A gente traz aí, então, o que o Einstein falou, a insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Como o mundo está sempre mudando, então os seus processos têm que estar sempre mudando. Então, quando alguém chegar para você e falar, sempre foi assim, é assim porque é assim, coisas assim que não explicam a razão de ser de alguma coisa, então ali você tem uma oportunidade de melhoria significativa para tirar aquele sentinela da pracinha. Então, muito obrigado. Essa mensagem que eu queria dar de relação custo-benefício, e a relação custo-benefício através de uma análise constante de valor das coisas que você agrega, né, o valor agregado ao seu produto, ao seu serviço, e a forma que você tem isso é sempre questionar, buscar onde que estão as suas sentinelas da pracinha. Tá? Obrigado aí pela participação.